Fala galera, estamos começando mais um programa do Sem Pressão Futebol Clube e hoje estamos aqui para falar sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com meus amigos Nelson e Carlão e não podemos deixar de falar do nosso patrocinador oficial, Donas Massas, que hoje mandou macarrão pra gente. Olha só, pessoal. Fala aí, Nelson. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Nelson. Tá Vai bom? tocando aí. Fala aí, fala aí. Porra, Nelson, tu podia ter esperado pelo menos a publicidade pra tu poder começar a comer. Corta. E agora, depois de comer esse macarrão maravilhoso, que a gente teve que dar aquela pausa, né, Nelson? Fala aí. Rapaz, que patrocínio, o melhor patrocínio que você conseguiu pra gente foi esse, cara. Né, não? Porra, muito bom, excelente. Dona Massa, parabéns. Vamos falar agora de Corinthians e Vasco. Corinthians com uma superioridade técnica absurda. Memphis, craque do jogo. Mostrou o camisa 10 e o grande jogador que ele é. Foi um amasso do Corinthians, na verdade. Não entendi o Léo Jardim entrar com... Léo Jardim não, o Carille. Não entendi o Carille entrar com o Verratti, o Coutinho no banco. A princípio é por conta de cansaço de viagem, mas, pô, parece que eles não estão acostumados com isso. Isso acontece com todos os times do Brasil, não só com o Vasco. Mas e, pô, lá dentro do Corinthians, lá dentro do estádio do Corinthians, o Corinthians é superior ao Vasco, todo mundo sabe disso. E, pô, entrar com o melhor jogador do time no banco, acho que aquilo ali foi sentença de morte pra ele. Mas o que acontece? Eu cantei isso até no capítulo anterior, aqui no episódio anterior que eu falei. O calendário é muito curto, Vitor. Eles voltaram já de uma viagem, um jogo difícil lá. Uma mini altitude, né? Não chega a ser Mas quer dizer, vou pra cá, vai pra casa, nem para em casa. Treina, já viaja de novo pra São Paulo. Quando vê, tem que ter o tato de poupar. Senão o campeonato é um campeonato longo também, né, Carlão? É isso aí, galera. Seja bem-vindo ao canal de novo aí. E, pô, o Vasco, cara, o Carille tirou o Coutinho e o Verratti, né? O Coutinho, até entendo que o Coutinho tá... A posição física do Coutinho é precária e tal. Mas por que o Verratti não jogou, cara? Cara, o Verratti entrou com 2-0 já. A vaca foi pro brejo. Só que, porra, ele entrou e deu um trabalho de bola travessão, cara. Cara, não entendo. Cara, tem técnico de futebol, cara, não entendo. O Vasco vai brigar lá pro 11º, 12º, ou é menos. Porra, o artilheiro do time que dá trabalho, ele não joga. Porra, não entendi o Carille por que não botou o Verratti pra jogar. O Coutinho eu entendo. Mas o Verratti podia jogar. E de novo o Vasco, de novo o Vasco, com aquele problema da zaga, né? A zaga do Vasco é muito fraca. Ali é macumba, cara. Eu já te falei. O problema do Vasco é espiritual. Um goleiro defende, a bola bate no zagueiro e entra. Pode reparar. Começa algumas coisas ali que não faz sentido nenhum contra o Vasco. Mas uma coisa ele não pode reclamar, de arbitragem esse jogo. Não Teve pode. 2 gols do Corinthians anulados por pouquíssimo. E eles deram o azar da melhor partida do Memphis ser contra ele, né? Que o Memphis jogou. E agora falando do Corinthians, pô, o Corinthians jogou muito bem nesse jogo contra o Vasco. O Memphis, porra, deu show. Pra mim foi o craque da rodada, né? O cara fez gol tudo que é jeito, ajeitou, fez assistência. Fez o pivô. Falando de Memphis, pô, aquela assistência de peito que ele deu pro Yuri Alberto, pô, é sacanagem. A bola veio, ele só escorou, jogada de futebol. Ele escorou a bola pro Yuri Alberto. Ele já tava um passo à frente dos 2 zagueiros do Vasco aí, que também não é difícil, né? Aquela zaga do Vasco é uma brincadeira. Pô, água. É água. Também aquele outro o do terceiro gol, né? Que foi o lançamento do Romero pra ele. Pô, a forma que ele dominou a bola ali. Aquele gol ali é até, acho que um pecado esse gol não ter sido pra ele. Foi contra, todo mundo viu que foi contra, mas é um pecado por toda a construção da jogada. O cruzamento foi uma bola difícil de dominar. Não é uma bola fácil de dominar. Foi uma bola que o Romero fez o arco por trás da zaga. Ele dominou, chutou travado. Essa aqui, na hora do domínio dele, na hora que ele botou na frente, eu acho que ele botou um pouco fraco demais. A bola ficou muito em cima. Aí o zagueiro chegou, deu tempo do zagueiro chegar, mas mesmo assim, ele chutou e indo pro gol. Ele ia cobrir o goleiro, sabia? Ele ia cobrir o goleiro ali. Muito perto, ele não conseguiu. O zagueiro do Vasco veio desesperado já no corpo dele, deu aquilo ali. Aí o Vasco azarado, como sempre, a bola bate e rebate e entrou. Aí o Vasco, como sempre, né, com a macumba, né? A macumba contra o Vasco é terrível, cara. E falar de cobrir o goleiro, eu volto a alguns episódios anteriores que eu falei aqui sobre isso ser um atacante de verdade. Porque hoje, cara, os atacantes estão errando muito gol de frente pro goleiro. Então, muito gol. Pô, e aí tu viu?
o goleiro, o Léo Jardim é um bom goleiro. Ele fechou o ângulo do Memphis. E a bola ainda pegou nele, no goleiro. Só que o que o Memphis fez? Com toda a classe, com toda a técnica, ele cavou por cima do goleiro. Cara, se você é um atacante, você tá indo de frente pro gol, se você cavar, não tem como o goleiro pegar. Pode ser o Buffon, pode ser o Neuer, pode ser o goleiro que for. O goleiro não consegue pegar, pô. O gol dele foi muito pra caramba também, que eu meteram o país na esquerda, ele deu aquela esperadinha, a bola rolar mais um pouquinho. O Hendrick saiu e ele jogou por cima. Bonito. O Hendrick fez isso também lá fora. Fez, então tu vê que é de quem tem o tato mesmo, de quem não fica nervoso Atacante nato. Aí tu vê aí jogador de frente pro gol, chutando. Fecha o olho e bica, pô. Fecha o olho e chuta. Em cima do goleiro. Em cima do goleiro, cara. Até um susto. Pô, é um absurdo isso, cara. É um absurdo você ver. Aí o que eu falo? Voltando. A gente tá aqui, o nosso programa tem o intuito de falar sobre jogos específicos. O Memphis agora, pra mim, foi o melhor jogador do Corinthians na rodada. Na próxima, o Memphis pode ser o pior. E hoje a gente tem que elogiar. E na semana que vem, a gente pode criticar ele por algum erro que ele cometeu. Então, falando dessa rodada, o Memphis foi craque, pô. Eu acho que foi o jogo jogado mesmo. Os Corinthians jogou o melhor futebol nessa rodada. Foi o time que mais massacrou o adversário, né? E o craque do time foi o Memphis. Então, o craque da rodada pra mim foi o Depay. Memphis Depay. É isso aí. Mesmo. E você? Achou que quem foi o craque da rodada? Deixa nos teus comentários. E vamos agora falar de Botafogo e Juventude. Superioridade tática também, técnica, né, do Botafogo dentro do Engenhão. Já era de se esperar, mas sofreu alguns sustos que não era para sofrer. Aquele Talhari, meteu 2 gols no primeira rodada do Campeonato Brasileiro e agora também deu alguns sustos pro Botafogo. E aquele gol também que o Batalha, né, perdeu, pô. Esse é jogador de Juventude mesmo, não é possível. Não pode se perder um gol daquele, não. Cara a cara, o cara bateu com uma bola ridícula de canhota, lá pipirocando pela linha de fundo. Não, e fundamento básico, né? Porra, tá sozinho na bola. Sozinho, ele goleiro, cara. Aí o Batalha batalhou com a bola. Né? Horrível. Mas fazer o quê? Agora, o time do Juventude é um time bom, né, cara? É time enjoado, né? Vai tirar ponto de muita gente aí. Tu acha, né? Vai. Eu acho que o Botafogo, no primeiro tempo, jogou o jogo, foi até meio equilibrado, o Botafogo um pouco melhor. Mas no segundo tempo, o Botafogo perdeu muito chance, cara. Foi o Arthur jogou bem, muito bom. Jogou muito. Muito boa partida do Arthur. Savarino, que eu falei, quando o Savarino tá no time, o time muda. É outro, né? Ele aumenta o nível do time. Ele não jogou lá contra a Libertadores, estreia contra o Estado do Chile. O Botafogo sentiu muito, cara. Porque o Botafogo era Savarino e a Almada. A Almada saiu, então ficou o Savarino, pô. Aí ele não jogou ainda, o Botafogo perdeu o meio campo todo lá. Aqui hoje só jogou o Savarino, jogou o Arthur, também não jogou lá na Libertadores. E assim, eu falei no episódio agora quando eu tava falando sobre o Vasco, que a gente fala do jogador de rodada para rodada. Então, na última rodada a gente criticou um pouco o Igor Jesus, né? Dele... Contra o Libertadores. Na Libertadores, que ele não pode perder chances igual ele perdeu, porque ele é centroavante e tudo mais. Perdeu a cabeça. Só que, a gente tem que falar que ele jogou muito bem contra o Juventude. É o Juventude, beleza. Mas, assim, ele fez o papel dele de centroavante, jogou bem. Pra mim, ele e o Savarino foram os 2 melhores do jogo. Então, a gente, como eu falei, a gente tem que falar da rodada. É isso aí. Se o jogador foi bem, a gente fala bem. Se o jogador foi mal, a gente aponta o erro. E nessa rodada, eu tenho que parabenizar o Igor Jesus, porque ele sim fez o papel de centroavante. Eu daria o destaque também pra aquele lateral lá, Cuiabano. Eu não sei se é o Savarino, a volta do Savarino fez a galera jogar, né? Mas o lado direito ali, esquerdo, no caso do Botafogo, ficou muito forte. O Cuiabano é muito bom no ataque, né, cara? Ele é bom, sempre foi bom no apoio e tal. Mas eu dou destaque pro Botafogo, o Arthur, cara. Arthur jogou muito. Jogou bem e não jogou contra a Libertadores do Chile, não sei porquê, o técnico deixou ele no banco, lá na Libertadores. Mas o Arthur jogou ontem bem, com o Savarino, claro. Como o Nelson falou, com o Savarino volta no time, um montão de pecinha começa a jogar. Porque ele faz os caras jogarem também e tal. Exatamente, né? Parece que facilita, né, a chegada da bola. E falando de lateral, temos que destacar que o segundo gol foi de lateral para lateral, né? O Cuiabano se apresentou no ataque, cruzou para o Matheus Ponte fazer o gol. Foi. Chapando. Quando eu vi aquele gol, eu achei que a bola tinha pego na trave.
Porque ela pegou, bateu dentro do gol, voltou e o jogador do Botafogo fez o gol no rebote. Só que eu achei que o gol tinha sido um rebote, não. Só que a bola bateu, acho que na costura por dentro da rede. Ela bateu e voltou. E mesmo assim, se tivesse batido na trave, o jogador teria feito o gol também. Esse lateral do Botafogo, esse Matheus Ponte, é uruguai, né? Pô, ele volta e meia, ele entra e faz um golzinho, cara. No passado ele fez alguns golzinhos também. Assim, porque ele... não é que ele seja muito bom no ataque, mas ele, pô, quando ele vai na área, ele é decisivo. E aquela falta do Juventude, tu acha que a bola é no gol? Não. Do que o John pegou? Que ele bateu debaixo da barreira. Rasteirinha, né? O goleiro foi bem pra caramba, o John foi. Eu acho que ela ia pra fora, mas... Pra fora. O John se precipitou ali. Na dúvida ele foi, né? Tá certo. Tá errado também, não. Mas assim, o destaque do Juventude tem sido esse Talhieri, que é... Joga muita bola. Talhieri, né? Ele meteu a bola na trave, né? Foi. Gabriel Talhieri. Fez 2 gols pela rodada. O Talhieri, ele tem sido o destaque do Juventude. Ele furou uma na Real, ele furou feiosamente logo no começo do jogo. Ele poderia ter mudado o jogo. E depois ele acertou aquela na trave. Mas assim, uma andorinha só não faz verão, né? Então... O Nenê não tá jogando? Jogou no segundo tempo só? Entrou no segundo tempo, o Nenê... Apagado também. Nem teve nenhuma chance clara. O Botafogo tem umas peças boas. Tem um goleiro bom, tem a zaga sólida. Agora o Savarino, o Arthur e o Hugo Jesus. O Botafogo tem um time bom, cara. Eu acho que... Você entrar mais 3 caras bons ali, de novo eles... Então, eu acho que o Botafogo, as pessoas não vão ver o Botafogo do ano passado porque perdeu os 2 melhores jogadores. Mas... Mais algumas peças, mas que fizeram mais falta foi o Almada e o Luiz Henrique. Então, se não contratar à altura, não vai ver o Botafogo do ano passado. Mas o Botafogo continua sendo um time que vai dar trabalho. É competitivo. Vai continuar sendo competitivo. Agora, não vai ser, de repente não vai ser o time do ano passado, mas... Vai brigar ali em cima, prateleira de cima, cara. Então é isso aí, galera. Esse foi um resumão do jogo entre Botafogo e Juventude. Comente aí quem você acha que deve substituir o Almada e o Luiz Henrique no Botafogo. Digite 2 nomes aí que você gostaria de ver jogando no Botafogo e que acha que iria substituir a altura. E agora falando de Fluminense e Red Bull Bragantino no Maracanã. Reestreia do Renato Gaúcho. Você pode ver que a volta do Renato Gaúcho pro Fluminense já dá outra cara no time. O time já joga mais ofensivo. Pô, cara, eu vou te falar. Às vezes a gente quer criticar o jogador, mas hoje eu vou dar os parabéns pro René. Que é um jogador que todo mundo critica. A torcida do Fluminense toda critica o René. Falava que não passava segurança e tudo mais. Não tô falando que ele é o melhor lateral esquerdo do mundo, mas... No jogo do Fluminense e Bragantino deu pra perceber que, ele jogou bem pra caramba. E isso vai muito do treinador. A confiança que o treinador passa pro jogador. O Freitas também foi bem, teve uma jogada que não comprometeu em nada. Teve uma jogada que ele fez uma jogada de jogada aérea, meteu uma bola na trave de cabeça. Não sei se foi na trave ou se o goleiro tirou assim próximo da trave. Foi o goleiro que tirou, né? Mas o Ares é absurdo, né? O Ares é o motorzinho do Fluminense, né, cara? Quando o Aras joga bem, né, Nelson? O Aras é um absurdo. É o motorzinho do Fluminense. É o melhor jogador. Ele fica na direita, mais pra direita ali, né? Ele roda. E ninguém tira a bola pra dele, não. Cara. Ele roda pra cá, né? A bola vem assim, ele roda futsal, ele joga futsal no campo. Não, ele consegue rodar pra dentro e pra fora, tem pra direita e pra esquerda. Ele troca de direção com muita facilidade, umas passadinhas curtas. Assim, quando ele meteu a bola de costa, o cara marcando ele. E ele é troncudinho. Ele é pequeno, mas ele consegue fazer. Mas é forte, pô. Ele é troncudinho, ele é forte. Ele sai trombando com todo mundo. E é rápido. É rápido, é inteligente. Você vê a bola que ele devolveu Foi no Lima? Foi. Não, foi no Hércules. O Hércules chutou em cima do goleiro. Ali, tudo bem, o Hércules é um volante, não tem que ter caguete de centroavante. Mas... Não, mas ali eu acho que foi mais mérito do goleiro do Bragantino do que erro do Hércules. Porque ele estava um pouco longe, não estava tão perto. Ele pegou a bola boa, do jeito que dava, porque se ele tenta dominar muito, se ele tenta ajeitar muito, o zagueiro chega, eles de toda forma tem que chutar. Do jeito que deu. O que ele poderia fazer era tentar tirar um pouco do goleiro, mas ali também é a fração de segundo. Ali eu coloco mais como mérito, porque ele não chutou em cima do goleiro. Tu pode ver que o goleiro fez uma defesa. Foi na então, boa. Ali eu coloco o chute do Hércules mais como mérito do goleiro do que erro dele. Mas aí você vê o raciocínio do Ares, né? Na entrada da área, entrou, recebeu de novo, já soltou no Hércules uma rapidez que é absurdo. Ele é muito craque. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que eu sempre gosto de falar, porque todo time que tem ele já falou isso aqui no começo, pelo programa, né? O Brasil faz falta do camisa 10, né? O Ganso voltou hoje. Já outra coisa no time, time, né? Até o Martinelli jogou bola. Até o Martinelli consegue jogar, né? Incrível. Porque o cara tem um toque diferenciado, né? Eu não achei que hoje o Ganso foi aquilo não, mas ele é um jogador diferente.
Ele tá mal fisicamente, né? Tá voltando e tem que dar essa minutagem pra ele. Por exemplo, no lance do gol, eu dou um mérito pra ele também, porque, porra, o Thiago Silva pegou uma bola que é igual um centroavante. No segundo gol, né? No segundo gol, o Thiago Silva pega aquele meio que voleio assim. De primeira. E aí o Ganso, ele poderia ter atrapalhado, poderia ter tentado desviar a bola pra fazer o gol. O que ele fez? Só o corta-luz, né? Fez um corta-luz igual ele sempre faz. E aí o goleiro tirou, aí no rebote o Martinelli foi e fez o gol. O zagueiro tirou em cima dela. Foi o zagueiro. Acredito que ali ele sabe que o gol tá atrás dele, que era só deixar passar, não precisava fazer mais nada. Não, se fosse qualquer outro centroavante ali, tentava desviar a bola, ou de letra, ou tentava dar um toquinho pro lado, porque você tá debaixo do gol. Qualquer desvio ali é gol. É gol, é isso aí. Só que ele não, ele foi malandro. Ele deixou a bola passar e vamos ver o que é. Porque eu acredito que ele tenha visto o Martinelli já. Eu acho que ele fez o corta-luz achando que o Martinelli ia chegar e pegar de primeira. Em vez de gol, só que aí o zagueiro foi e tirou e o Martinelli fez o gol. Mas eu acho que na cabeça do Ganso, ele tentou fazer o corta-luz pro Martinelli. E os jogadores ali estão vendo uma nova oportunidade, né? Técnico novo, até o Freitas melhorou demais. E quem vê as atuações do Freitas, não sei se é a chegada do novo técnico, ele tem a chance de iniciar um novo ciclo, ele melhorou. Não sei se o Thiago Ou o Silva... estilo de jogo também. Porque assim, o Mano Menezes, o Fluminense de Mano Menezes não tinha um estilo de jogo, não tinha um padrão de jogo. Exatamente, cara. Então, hoje, cada jogo era uma coisa. Exatamente. Então hoje eu acho que o Renato Gaúcho passa uma segurança. Então eu quero parabenizar também o Renato Gaúcho pela sua reestreia no Fluminense. Não dá pra falar que o Renato treinou pra caraca, fez isso, fez aquilo, porque não tem como, porque ele tem acho que 2 dias no Fluminense. Foi pouco tempo. Mas... eu tenho informações de que o ambiente do Fluminense já mudou. O vestiário do Fluminense já mudou. O jogador. Teve um lance no segundo tempo que o Samuel Xavier tirou a bola depois do 2-1. Ele comemorando. Tu não vê isso no time de Mano Menezes. Repara a comemoração do Martinelli. Não é porque ele fez aos 40, 46 do segundo tempo, não. 48. É a felicidade de ter feito, né? Do grupo em si, o Ganso corre, ele quer comemorar, o Ganso nem deixa. De tanto que então tu vê que a energia do Fluminense mudou. Tô falando do Freitas, do zagueiro, né, que criticou pra caramba ele jogou bem hoje, mas ele tem que abrir o olho porque informações que eu tenho é o seguinte, que o Renato Gaúcho gosta muito do Thiago Santos, cara. Inclusive indicou pro Grêmio, lembra? Pois é. É jogador dele. Mas ele já chegou falando lá no Fluminense que o Thiago, ele teve uma conversa com o Thiago Santos. Primeiro dia, falou, calma que vai chegar o teu momento, eu vou tirar uma chance. O Thiago então o Freitas abre o olho, porque o Renato... O Thiago Santos tem que pegar o ritmo de novo. Ele vinha bem, tá? Eu gostava dele no passado. O Renato gosta dele. Se ele vai jogar, eu não sei, mas quem vai dar uma chance pra ele vai, pra dar um... Vai, com certeza. Testar. E você, o que você acha? Freitas ou Thiago Santos na zaga do Fluminense? Ou uma outra terceira, ou uma terceira opção? Tem o Ignácio. Tem o Manuel também, mas já passou... Aquele Vitor Eudes, que tomou gancho de aposta, tava pra voltar também, não sabe? Fez o goleiro, cara. Não, qual era o nome dele? Vitor alguma coisa. Moleque bom, moleque novo. Vitor Mendes. Entrou numa de aposta, gostava muito daquele menino, via futuro nele. E sempre que ele entrou no Fluminense, ele entrou bem. Ele tava pra voltar, o gancho dele acho que tinha diminuído. Não, ele fez um post pedindo, pelo amor de Deus, pra ele voltar. Pra ele voltar. Imagina esse moleque, com o talento dele, com o Thiago Silva do lado, ia aprender muito. E outra coisa, o Fluminense, o Guga tá jogando e tal, mas o Samuel Xavier acho que dá um ritmo no Fluminense melhor. O arroz com feijão do Samuel Xavier é apurado, né? Ele não precisa ser melhor que aquilo ali, não. O Guga é só machucado, né? O Guga sentiu a posterior. Mas o Guga usa arquinho, né, cara? Foda. Mas o Guga é muito bom pra compor elenco, cara. Eu não gosto. Muito bom pra compor elenco. Torcendo, né? Titular toda vez ele vai te estressar. Agora, de vez em quando, é igual o René. O René é bom pra compor elenco. Titular todo jogo já me estressa. já ele me estressa. E agora eu também quero falar do gol do Red Bull, né? Que o Fábio salvou o Fluminense em várias chances ali. Hoje, porra, o Fábio, não só hoje, igual eu falei num último episódio, que para mim o Fábio foi a maior contratação do Fluminense nos últimos 3 anos. Mas hoje eu acho que foi falha dele no gol do Bragantino. E como eu falo, a gente tem que falar das falhas jogo por jogo. E isso não diz que o Fábio é um mau goleiro, não diz que o Fábio tem que sair do Fluminense. Mas hoje ele falhou no gol do Bragantino. Primeiro, aquela bola foi uma bola fraca. Dava ali pra ele ter encaixado. Isso aí. Mas teve o Thiago Silva e o Everaldo ali atrapalhando ele. Beleza. Mas o goleiro na área é soberano, cara. Ele sobe com o joelho em cima e já era. Ele bota o joelho na frente e vai igual o pessoal falava antigamente. O goleiro em cima, ele saía
com o joelho no alto Então tu falou tudo. Tu falou a palavra mágica aí, ó. Antigamente. Porque me fala aí agora um goleiro que sai encaixando aquela bola hoje. Pois é. Mas todo goleiro dá um soco naquela bola ali. Mas mesmo que o goleiro for dar um soco, ele não pode dar um soco fraco pra meia-lua da área. Ou ele dá uma porrada pra frente, ou pro lado, pô. É isso aí. Entendeu? E aí o Pita, centroavante nato, aproveitou, não teve chance o que fazer ali, também não teve falha de ninguém. Pra mim a única falha ali foi a do Fábio. Mas lembrando, o Fábio tem muito crédito no Fluminense. Um lance antes ele salvou uma bola boa. Foi, um chute desviado. Não, ele salvou vários lances do jogo hoje, do jogo. Só que o gol foi falha dele, isso não tira o mérito dele. Mas pra mim o gol foi falha do Fábio. E você, o que achou desse jogo do Fluminense e Bragantino? Deixa nos comentários aí a sua opinião. E agora falando de Vitória e Flamengo, um jogo que foi um amasso do Flamengo. Nos primeiros 10 minutos, Gerson, faz muita falta para o Flamengo e para a seleção brasileira, que hoje para mim é o volante, o segundo volante titular da seleção brasileira, é o Gerson. E ele volta, acho que é o primeiro lance do Flamengo é um chute dele, né? Juninho também, Juninho Xereca, não pode perder um gol daquele. Não pode, né? É o que a gente fala do atacante. Um atacante, ele, ainda mais um jogador do Flamengo. Se fosse um jogador do Vitória, a gente acho que perdeu ali um gol que era virada no segundo tempo, até a gente releva, mas um jogador que joga no Flamengo perdeu um gol de cara daquele, mas depois ele acertou um chute na trave. Agora a gente precisa comentar o que o Vasco tem de azar, o Flamengo tem de sorte, né? Porque esse cara faz o gol naquela saída de bola ali, é os 11 dentro do gol e o Vitória era capaz de ganhar 2-1, tá? É que perdeu, o chute foi... Eu não entendo isso, cara de frente pro gol, ele chuta no meio. No meio do gol. No meio, literalmente no meio do gol. E aquele lance ali foi logo depois do empate do Vitória, né? Foi o Flamengo tá com uma sortezinha de campeão, porque no jogo também da Libertadores ali aconteceu a mesma coisa. E assim, o gol do Vitória não foi falha nenhuma do Flamengo. Foi uma falta de azar, no caso, uma falta de sorte. Porque o Wellington Rato, acho que foi o primeiro lance que ele pegou, ele chutou, o Rossi estava na jogada, dá pra tu perceber que ele já tinha ido na jogada, e aí a bola bate nas costas do zagueiro e entra. E logo em seguida o jogador do Vitória perde aquele gol de cara que mudou o lance do jogo, né? O Flamengo é o seguinte, o Flamengo começou o jogo jogando como tem que jogar, cara. Com dois cabeças de área e 2 meia, É o futebol que o Flamengo jogou no começo do campeonato, ano passado. O Rascaeta e o Gerson não jogam. Aí o Felipe vai botar 4 atacantes. Não pode, cara. Mas meu irmão, tem que botar... O Gerson vai jogar? Então adianta o De La Cruz e bota o Alan pra jogar com o Pulgato, bota o Everton Araújo, se ele quer jogar com 2 volantes, né? Não pode jogar com Pulgar e De La Cruz e meter 4 atacantes, Foi que nem o jogo da Libertadores. Aí o Flamengo fica sem meio, cara. No começo até consegue pressionar porque marca lá em cima, rouba muita bola. Mas depois que o jogo, para a pressão abaixa um pouco, o Flamengo não tem mais controle do jogo, não enfia mais uma bola. É só 4 atacantes correndo na frente, Não pode, Queria ser brasileiro, Segundo tempo, primeiro tempo, o Flamengo jogou hoje, massacrou a Vitória, não fez o gol. Mas como? 2 volantes, 2 meios e 2 atacantes, É o que tem que ser. O gol era questão de tempo ali, né? O Flamengo dominava bem o jogo. Primeiro tempo não saiu o gol, cara. O Gerson também pegou uma bola de fora da área, ele chutou, o goleiro tirou bem, a bola foi no cantinho. Foi. E a gente tem que falar do Arrascaeta, né? Quando ele joga, hoje ele estava jogando bem primeiro tempo. Fez um gol de, como dizia o João Guilherme, o debochado, né? O debochado voltou. Lá Ronaldo, né? Fez um gol debochado. Fez um gol, biquinho no cantinho. Debaixo da perna do zagueiro. Debaixo da perna do Lucas Rauto. Aí, Lucas Rauto, um abraço. Agora do Botafogo? Entregou muito o Botafogo, até entregando o Vitória. Agora, que maldade, que malícia do Arrascaeta, né? Você vê que ele fez querendo, cara. Que não adianta fazer sorte, não. O goleiro ficou cercando de perninha aberta, ele deu de biquinho. Não, e além da gente falar da categoria dele pra fazer o gol, a gente tem que falar porque ele que foi na jogada. Ele roubou a bola. Pra roubar a bola, batalhou, caiu. E aí caiu, em vez de ficar caído pedindo falta, ele levantou, seguiu a jogada, a tirada dele assim de letrinha pra trás também, pra poder dar sequência à jogada. Aquilo ali é um jogador diferenciado. Então, quando ele acerta um jogo, joga bem, o Flamengo joga bem, normalmente o Flamengo ganha, cara. O problema é que o Arrascaeta nos últimos tempos tá muito... Fisicamente tá caindo, e não consegue dar sequência nos jogos. Joga um jogo, né? Um, 2. Porque a gente falou do Coutinho, né? Só que o Coutinho tá mais precário ainda, mas assim, joga 2 jogos, aí em terceiro já não joga. Mas é o calendário, né, Carlão? O calendário é muito apertadinho. Esse cara é muito
O Arrascaeta é um que ele, infelizmente, eu tenho certeza que ele quer jogar todo o jogo, mas ele não consegue. Não dá, não dá. Ele não consegue. Sintético, natural. Sintético, natural. Daqui a pouco, altitude. Tem o cara que gosta. Se ele não infartar, ele machuca o joelho. É verdade. E agora, falando do Arrascaeta, se fosse o Neymar, tava todo mundo comentando, né? Mas o lençolzinho que ele deu de cabeça também. Pô, foi bonito, cara. Foi tipo de futebol, aquele toquinho, né? Vai pra daí. O pingo. Deu um pinguinho e depois completou, né? E a jogada saiu, depois a jogada andou. Ele é muito craque, né, Gão? Hoje ele foi... Pra mim foi o melhor do Flamengo no campo hoje. E o Bruno Henrique também. Porra, o BH não pode falar, né? O BH é aquele negócio que o Felipe faz bem, né? O BH jogou lá na Altitude, na Libertadores, e ficou no banco hoje, porque tá voltando de lesão. Aí o Juninho jogou, segundo tempo ele entrou mesmo, decidiu, né? Será que se fosse o Juninho fazer aquele gol do BH ali de primeiro? Agora, será que o Bruno Henrique vai pra seleção? Vai não. Mas ele merece? Já passou um pouco, acho que passou. Acho que fosse naquela época, antes de 2020, ele tava voando. Agora, pô, 34 que ele tem, eu acho, né? Acho que já passou um pouco. Eu gostaria... O Flamengo é primordial, cara. Eu acho que o Flamengo é titular, cara. O melhor jogador do ano do Flamengo. Vai voltar o Pedro. Volta o Pedro, irmão. Então ele vai pra ponta, sai o Cebolinha. Joga o Pedro e ele, meu irmão. Dá um jeito de jogar os dois. Não, alguém sai pra ele ficar, meu irmão. Eu gostaria de ver o Bruno Henrique na seleção só pra ver ele dando entrevista. Imagina ele depois do jogo dando entrevista na seleção brasileira pro mundo inteiro. E vou te falar uma coisa. Se ele joga pra Argentina, ele dá uma perrada em alguém lá, meu irmão. Ia dar uma perrada em alguém, fazer uma falta violenta. Ia partir pra cima do outro lá, o cara falando espanhol com ele. Que foi? Fala minha língua, pô. Fala minha língua. O Bruno Henrique se tornou o ícone do futebol brasileiro. É ele e Marinho. As frases, né? Ele e Marinho. Ele não tem que dar entrevista, cara. Quem você acha que foi o melhor jogador do Flamengo? Pra mim, hoje foi o Arrascaeta. Arrascaeta. Também acho que foi o Arrascaeta. Não sou honrosas pro Bruno Henrique, claro, que decidiu no final, né? E você, quem acha que foi o melhor jogador da partida do Flamengo hoje? Comenta aí e deixa a sua opinião. E pra completar, vamos falar dos times grandes do Campeonato Brasileiro, que foram os favoritos, venceram, né? Palmeiras venceu... Meio duvidoso aquele lance ali. Que roubado, diga-se de passagem. Aquilo não é pênalti, não. Não, os favoritos ao título, né? Palmeiras ganhou fora de casa. Do Sport com pênaltizinho, Mandrake, né? O Sport fez frente com o Palmeiras, hein? O jogo foi duro. Foi pênalti Mandrake, né? O juiz teve que se meter naquela briga ali. Acharam que o Sport era cachorro morto. E, na verdade, o juiz teve que se mexer, que aquele pênalti foi mequetrefe, né? Então, o Palmeiras ganhou e o Inter passou por cima do Cruzeiro, né? Passou com força. Mas eu tô falando, o Cruzeiro vai ter 100% do campeonato, hein? Todo mundo tá esperando muito o Cruzeiro, o time do Cruzeiro Vocês falaram de time grande, tem que lembrar do Mirassol, hein? Vai arrancar pão de muita gente. Eu venho falando toda vez isso aqui. Isso aí. E é verdade, o time do Mirassol vai complicar muito o time grande, vai por mim. Pô, segundo tempo do Mirassol, o Mirassol amassou. Jogou bem. Amassou. Parecia até a seleção brasileira. Só a cor do uniforme. Só a cor. É isso aí, então. Os favoritos estão os líderes, tudo 4 pontos, uma vitória e um empate. Que é Inter, Palmeiras, Flamengo, Botafogo. A galera que a gente já imaginava também. A gente já tem uma palhinha no começo. Sim. E agora vamos falar de... Memphis Depay? Vamos falar dele? Depay. A polêmica, né, da CBF. Essa é polêmica. O que você acha, Vitor? Fala pra mim. Aqui a notícia. Qual a punição? Jogadores serão punidos com cartão amarelo e clubes com tiro livre indireto. CBF afirma que a atitude é desrespeitosa e fere regra do futebol. Vai pra casa do caralho. A CBF. Porra, CBF. Tomar no cu, porra. Tem que se meter. Cartão amarelo é pro desgraçado que perde um gol daquele do cara a cara, que dá um de canela pra fora, pô. Aí o cara pisa em cima da bola. Corta pra mim, Léo. Corta pra mim. CBF, pelo amor de Deus. Sacanagem é o zagueiro ver o cara subir em cima da bola e não dar uma porrada nele. Isso é sacanagem. E tomar o vermelho e ir pra casa, pronto. Quantas vezes a gente viu aí aquele capetinha fazendo embaixadinha, fechou o tempo pra cima dele. Felipe Melo na Turquia levantou a camisa de sacanagem, fechou o tempo pra cima dele. Aqui o cara pisa na bola, o cara que tá errado. Não é o zagueiro que tá errado de não ter dado uma porrada nele. Se sou eu ali, eu tomo 1 ano de gancho. Eu pego ele com fogo e a torcida ainda me amar. Verdade é essa. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Isso aí é mais uma facada no combate do futebol brasileiro, meu irmão. A CBF é especialista nisso, cara. Carlão,
O Neymar deu uma lombreta, tentaram fazer isso nele lá. Foi, Vinícius Júnior bailou lá e ficaram todo mundo baila. Agora o Depay subiu na bola, tá errado, tá nada. Se sou eu ali, subia na bola, fazia embaixadinha, eu não tô nem aí. Errado é o zagueiro, já falei. Zagueiro, o volante, o atacante, porra. Porque o atacante não vem, meu irmão. Da casa do caralho correndo igual um touro e janta aí. Dá uma voadora no peito dele. Exatamente. Aí agora o cara sobe na bola, pega ele tá dando carta branca pra você assassinar ele. Mentira. Matar não. Nem machucar o coleguinha de trabalho. Mas dá uma chegada. Só uma porrada leve. Pois é, aí o Felipe Melo que era maluco. Mas duvido que se é o Felipe Melo na frente dele, ele sobe na bola. Não sobe. Ó, mas acontece, isso aí, cara, é efeito do futebol, cara. Futebol é isso. O time tá ganhando, o time ele ia ser campeão, ele tem que subir na bola mesmo, pro time adversário de estabilizar. Depois que o Memphis subiu na bola, o Palmeiras não fez mais nada. Sabe qual é a verdade? A torcida inflamou, acabou o jogo. A verdade é que ele já pegou o DNA da torcida do Corinthians. A torcida não gosta disso, é igual a do Flamengo. E qualquer time, na verdade, gosta. Quando é a favor do nosso time, a gente fica feliz mesmo. É, pô. Eu tenho uma coisa pra afirmar. Daqui a pouco o futebol tá igual o totó. Que os jogadores tudo duro, ou você chuta pra frente ou você chuta pra trás e acabou. Porra, não pode mais fazer nada. Tu não pode mais dar uma lambreta, não pode subir na bola, não pode. Daqui a pouco tu tá impedido. Daqui a pouco tá impedido de dar uma caneta, de dar um lençol. Não pode mais. Só pode tocar pro lado, tocar pro outro. Ó, eu vou te falar mais. Agora tem isso. O cara... Tipo o Neymar, deu driblador, deu uma caneta no cara, se o cara rir, o juiz dá cartão pro cara. O não pode debochar o adversário. Mas você não pode debochar, o futebol é deboche, isso aí. O Arrascaeta hoje fez um gol de deboche. Aí faz o quê? Pô, desculpa aí, pô, fiz alguma desculpa. Pelo amor de Deus. Tá debochando, meu irmão. E vou te falar mais, Calão. Essa semana que vai entrar agora as rodadas, o que vai ter de jogador pisando na bola em forma de protesto, tá? Tu acha? No zero vai ter, com certeza. Porque a gente que não é jogador tá indignado com a decisão dela, tu imagina jogador de futebol. Mas o Nelson, jogador hoje em dia é tudo pipoqueiro, não vai fazer nada. Não, tem que ter culhão, porque pra bater de frente com a mamãe CBF tem que ter culhão. Um que bateria no Neymar, você quer fazer domingo? Ele vai. Ele podia fazer domingo, né? Sacanagem, né? Uma pena ser contra o meu Fluminense, mas ele vai fazer. Uma coisa eu tenho pra falar. A CBF, ela tem que se preocupar com outras coisas, meu filho. A CBF, ela tem uma coisa muito importante que ela poderia fazer pelo futebol brasileiro. Sabe o quê? É uma opinião minha. Toda jogada que tiver nos acréscimos, de ambos os tempos, ou do primeiro tempo ou do segundo tempo, se a bola parar, para o tempo. Porque a cera, muitas das vezes, é nos acréscimos. Não tem como você fazer isso no tempo normal, porque senão fica futsal. Mas se nos acréscimos do primeiro tempo, deu 5 minutos de acréscimo. O jogador lá caiu, rolou e... Para o tempo. Tô te entendendo. Teve uma falta, para o tempo. Vai ter uma substituição, para o tempo. Nos acréscimos, só nos acréscimos. Porque assim vai acabar essa desonestidade dos jogadores nos acréscimos. Ser exagerada, né? Exatamente. É isso aí, porque às vezes o cara na cera pega ali 1, 2, 3 minutos hoje em dia. Até sair do campo, o cara cai fora do campo, ele rola pro campo pra máquina entrar. Malandragem, né, do jogador. Ele pega 1, 2, 3 minutos. O árbitro, pra compensar, levanta a mão, dá mais 1 minuto. Não pode. Isso aí não seria ótimo. Eu gostaria de ver isso também. A dona CBF tem muita coisa pra se preocupar. Muita coisa. Tá esse caso aí estranho aí, o Dinaldo dando dinheiro para federações. Pra ser eleito. A seleção não tem nem técnico, porra. Sem rumo. Caralho. Aí os caras vêm se preocupar com pisar na bola, meu irmão. Com o holandês veio e pisou na bola. Pelo amor de Deus, a gente não tem nem técnico, caralho. Esse VAR do Campeonato Brasileiro que não funciona. Só dá bola fora. Vai em casa de aposta, pô. Tu viu? O Céu do VAR? No meio do jogo, o cara apostando? O cara apostando, porra. Aí vai tirar a credibilidade dos campeonatos mais bonitos do mundo. Mais justos do mundo, que é o Campeonato Brasileiro. A CBF tá preocupada com... porque o jogador vai pisar na bola. Sabe o que a CBF tá preocupada também? Tu viu agora que o presidente pediu pra fazer um corte de gasto em gelo pós-partida dos jogos da Seleção Brasileira? Como é que funciona? Por exemplo, acabou a partida, ele não faz aquele recovery ali, de ficar com gelo e tudo mais. Eles querem acabar. Pelo amor de Deus. Querem fazer um corte de gastos. Como é que deixa um atleta de alto nível sem gelo, por exemplo? Tem como? O cara sai dali, meu irmão, doendo tudo, cara. Vida dos caras não é fácil também, não. A CBF se mete em tudo que não tem que se meter. Tudo que não tem que se meter. Tá sempre errada, meu. É incrível. E é isso, pessoal. Deixa aí os teus comentários aí, o que você achou dessa rodada, o que você achou dessa atitude da CBF. E antes de finalizar esse episódio, eu quero agradecer ao Estúdio GPE por estar cedendo esse espaço aqui pra gente, em nome da doutora Samara Ohani,
que tá com esse espaço maravilhoso aqui. Você que é do Rio de Janeiro, que quer alugar um estúdio para fazer uma gravação do teu podcast, aqui fica localizado no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Então você que quer gravar o seu podcast, entre em contato, @estudiogpe e marque seu horário. No mais, até a próxima. Valeu, galera. Forte abraço. Até mais.